Pessoal, a aula de hoje terá como foco a aplicação do Compost Barn, tá? Em propriedade de leite. O motivo, a função, qual o objetivo que eu utilizo esse sistema em propriedades de leite. Pessoal, o foco desse sistema é o conforto, né? O conforto da cama das vacas, porque a gente utiliza vários tipos de cama, pode ser casca de arroz, maravalha, serragem, casca de amendoim, casca de café. Mas o que queremos também na presença da cama é as fezes da vaca. E as fezes da vaca que vai fazer o processo de decomposição da cama. Então aqui a gente tem um processo de decomposição realizando. Não nesse nível aqui, não na superfície, mas lá no fundo. Em média 30, 40 centímetros a gente já tem um processo de decomposição. E a gente vai medir por meio de um termômetro de espeto. Esse daqui tá mais ou menos, aqui quebra um galho, mas o ideal é que seja um espeto de 30 a 40 centímetros. Eu vou colocar sobre a cama, depois a gente vai avaliar a temperatura, tá? Aqui faz uma avaliação, um monitoramento da temperatura da cama. Depois a gente vai ver a temperatura que ela vai atingir, tá? Pessoal, antes da gente começar a falar do Compost Barn, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a relação do ambiente sobre a produção de leite? Quem pode me falar a relação do ambiente sobre as vacas estão com o nível de produção de leite? Oi? Eu gosto. O conforto não influencia diretamente na produção. Porque o local, um ambiente mais arejado, uma cama de frango mais limpinha, mais sequinha, sem influencia. Umidade, sem umidade, né? Sem umidade. A umidade aqui vai Sem lama. Proporciona uma melhor produção. Sim, conforto para a vaca, né? Bem-estar do animal, né, professor? Bem-estar do animal, uma vaca tranquila, bem confortável. Também o sistema de ventilação. O sistema de ventilação faz o controle térmico do ambiente da vaca. Pois a gente sabe que uma vaca em estresse térmico vai ter o prejuízo na produção. Pois o estresse térmico é quando a vaca aumenta o calor metabólico dela, mas só que ela não consiga dissipar para o ambiente, pois o ambiente está com a temperatura elevada. E ela não consegue dissipar essa temperatura. Não pelos meios comuns, né? Contato com a cama ou com outro sistema. Ela tenta em processo de evaporação por meio do suor, mas muitas das vezes é ineficiente devido ao ambiente. Muitas vezes o ambiente é quente ou úmido demais, que prejudica a evaporação do suor. E assim prejudica, acelerando o estresse térmico da vaca. Uma vaca com estresse térmico, o que ocorre? Alguém lembra qual que é o efeito sobre a vaca? O que a prejudica? Quais os sinais do estresse térmico da vaca? Alimentação. Ela diminui a Diminui. ingestão de alimentação, pois é na alimentação que ela aumenta o calor metabólico. Então ela vê, não vou comer, porque assim aumenta minha temperatura, então eu vou parar de comer, certo? Mas só que parar de comer faz o quê? Que a vaca também emagreça, prejudica até na qualidade e na quantidade de leite produzido. Porque muitas das vezes a vaca tem que pegar nutriente do corpo dela, ou que iria para a produção de leite, que ela vai utilizar para manter o funcionamento normal dela. Então ela vai ter esse deslocamento e ela, consequentemente, vai perder peso, vai ficar fraca. E também uma vaca em estresse térmico, ela bebe mais água para tentar controlar a temperatura dela. Muitas das vezes ela procura também um ambiente mais sombreado, mais ventilado, para tentar buscar esse equilíbrio, ok? Pessoal, então a gente viu a importância do ambiente sobre a produção da vaca. E aqui no sistema Compost Barn, que é um sistema de alojamento, de confinamento da vaca em uma menor área, então eu não preciso usar uma grande área de pastagem para acomodar essa quantidade de vacas, então eu consigo acomodar um grande número de vacas em uma menor área, onde nessa área eu utilizo uma cama que vai sofrer um processo de decomposição, compostagem, e nesse processo utiliza bactérias que estão ali em processo de decomposição a matéria orgânica da cama e vai estar agindo aqui. Pessoal, eu coloquei alguns tópicos para vocês, né, explicando o conceito, um sistema de ventilação juntamente com a compostagem, o sistema de ventilação, que é muito importante. Fatores que influenciam no processo de compostagem. Temperatura da cama. A temperatura que está aqui dentro da cama está marcando 57,3 graus. Muitas das vezes pode subir um pouco mais, mas é a temperatura ideal para a cama de compostagem. E essa temperatura
Hã? Até 65? É, até 65. Então, é ideal para a sobrevivência de bactérias aeróbicas, essas que sobrevivem no ambiente com oxigênio. E elas vão fazer um aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura também tem a função de sanitário, de combater bactérias patogênicas. Então, bactérias que causam algum dano à saúde da vaca acabam morrendo nessa temperatura. Então, diminui a incidência de determinadas doenças, um tipo é a mastite. Então, a gente consegue ter o controle. Relação carbono-nitrogênio. Essa relação tem muito arroz, essa relação é menor, tá? O carbono tem a ação de energia para as bactérias, enquanto o nitrogênio tem a função de produzir proteína. Então a bactéria precisa disso. E as bactérias não estão num ambiente com serragem maravilha, é um ambiente ideal. Né? Então, vamos dizer assim, é o melhor dos tipos de cama. Mas não quer dizer que eu não posso usar a casca de arroz. Regiões do Brasil usam muita casca de arroz. É possível, tá? Muitas das vezes o pessoal, o que utiliza? A mistura com a serragem com uma casca de arroz, ok? Mas quando a gente vai fazer a colocação ou a escolha da cama, a gente tem que estudar a região que a gente está. Bom, é possível adquirir serragem na minha região? Beleza, se está barato, o que está viável economicamente? Porque se tiver caro, a gente procura uma outra alternativa. Porque a gente tem que diminuir o custo da produção, né? Mas também viabilizar um conforto para as vacas. A gente não pode investir um e perder o outro, a gente tem que buscar um equilíbrio, ok? pH, pessoal, pH tem muita relação com a atividade das bactérias. Então o pH ideal é 5.5 a 8.5, demonstra que está na ação correta do processo de decomposição, compostagem. Tamanho das partículas de material utilizado na cama. Partículas muito grandes tornam o processo de compostagem mais lento. Então, quanto maior o tamanho, mais lento é o processo. Menor o tamanho da partícula, mais rápido é o processo. Então a gente equilibra, buscar a maravilha que tem um tamanho adequado de tamanho de partícula. Ok? Revolvimento da cama, que utiliza um processo de aeração. O revolvimento da cama é quando as vacas vão para a ordenha, você pega um equipamento, um treinadorzinho que tem um escarificador ou um disco, você passa na cama, você vai revirar a cama, toda a cama, para oxigenar, colocar oxigênio dentro do ambiente, pois as bactérias querem o oxigênio. Então você faz revirar a cama, toda vez que a vaca vai para a ordenha, pode ser 2 ou 3 vezes por dia, isso depende muito da porcentagem de umidade da cama, pois cama muito úmida, você tem que fazer mais vezes essa revirada e aumentar a ventilação do ambiente, pois o vento vai fazer com que seque mais rápido a cama. A gente vai falar o porquê o excesso de umidade é prejudicial à produção de vaca. Umidade da cama, a gente falou aqui, 40% a 65%. Então é a condição de umidade ideal para o sistema de compostagem. Se eu aumento muito esse processo, vai prejudicar o processo de compostagem. E muitas das vezes tem a ocorrência de vaca suja. Igual no outro documento que eu passei para vocês aí, é um roteiro de avaliação de vaca, que a gente pode utilizar na vaca quando a gente está levando elas para a ordenha. A gente tem pontuação de 1 a 5, com nível de sujeira, e no canto esquerdo, os locais que a gente avalia onde a vaca vai estar suja, tá? Aí você faz uma pontuação de 3 até 5, já é um indicativo que a vaca está suja. Então é uma forma de você monitorar a sua cama. Se minhas vacas que estão na minha cama e elas já estão apresentando um nível de sujeira, então alguma coisa está errada. Então muitas das vezes pode ser o excesso de umidade da minha cama. Então vou lá, monitoro, tem avaliação que a gente pega parte da cama, pressiona, aí você vê se ela segura, se ela fica uma bola ou se ela desfaz. Se ela estiver muito úmida, ela fica mais firme, muitas das vezes parecendo um plástico. Mas se ela estiver muito seca, ela desfaz. Claramente vai desfazer porque tem uma casca de arroz. Agora se fosse uma serragem num processo de compostagem, ele iria segurar mais essa condição. E aí a gente vê, o ideal é que seja possível você apertar e segurar. Aí quando você solta, ele bate no chão e desmancha. Seria o ideal. Ok? Controle da umidade. Pensando em uma cama que está com excesso de umidade. E foi um erro de maneira que eu realizei. Troca da cama é uma alternativa. Eu pego essa cama, substituo ela
A troca pode ser realizada de 6 a 12 meses, mas você pode realizar essa substituição antes, depende muito da umidade da cama. Você pode fazer a substituição parcial da cama, onde você retira uma parte, e depois com a nova você mistura, pois a que estava velha, ela vai ser um estímulo para acelerar a compostagem. Então, tipo assim, eu pego a carga microbiana da anterior e coloco nessa nova para acelerar o processo. Tem pesquisas que mostram que o momento ideal para eu fazer a troca da cama é no outono, tá? Que aí você já entraria no inverno, já com a cama com teor, com uma temperatura maior, que aí não sofreria com uma baixa temperatura do ambiente no inverno. Se bem que esse ano, o inverno nosso nem existiu, né? Ficou na história. Controle da umidade, densidade de animais, pessoal. Se eu tenho uma área com um grande número de animais, o que vai ocorrer? Vai urinar, vai cagar mais vezes em uma pequena área. E muitas das vezes, no ambiente frio, o animal urina e defeca mais. E se eu aumento muito a densidade nesse período, a cama vai ficar muito úmida muito cedo. Então, é interessante a gente padronizar uma densidade tanto na época de altas temperaturas quanto de baixa. Então, coloquei aqui para vocês alguns países que variam o nível de densidade. A gente tem que salientar que esses países da Europa aqui tem um clima diferente do brasileiro. Mas aqui o Brasil, eu coloquei uma média daqui no centro-oeste e sudeste, que demonstrou que o nível, a densidade animal indicada é de 10 a 12 metros quadrados por vaca. Okay? Então esse seria o ideal. Aí você maneja a quantidade de animal por tamanho de galpão referente a essa densidade de animal. Processo de revolvimento. Então o processo de revolvimento tem uma grande importância no controle de umidade, porque eu vou movimentar a cama, os ventiladores vão incidir na cama úmida e vai retirar essa umidade.